Boa noite, pessoal. Aqui é a Marjorie do Modal Mais. Boa noite, a galera que já está no chat. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. Boa noite, Gil. Boa noite, Wellington. Boa noite, Sérgio, Denis, Marcos, Nelson. Boa noite, galera. Boa noite, 2MV. Sejam muito bem-vindos para mais esse webinar aqui no Modal. Hoje já começa com novidade. A gente está dando continuidade ao assunto de semana passada, sobre dólar futuro. A quinta e a sexta estratégia com o Renko para aumentar seus ganhos. Então, o pessoal que acompanhou aí, fica ligado. E eu vou deixar agora o pessoal do 2MV dar uma ótima dica antes de pedir para vocês deixarem like, né? Inclusive, acho que o pessoal que está aí já pode deixar o like para saber como esse webinar vai começar legal hoje, né? Hoje tem muita coisa legal. Inclusive, o início está sendo sensacional, né? Marcão, Rotier. E aí, pessoal, boa noite. Evandro, tudo Mais bem? uma vez presentes, grupo 2MV inteiro. Hoje nós vamos dar continuidade às estratégias no intradiário com dólar. Mas antes, o Evandro aí vai dar um alô, vai falar aí um recadinho, o Marcão também, beleza? Sejam bem-vindos. Opa. Evandro, Marcão, por favor, pede pro pessoal deixar aquele like antes de vocês darem a notícia, porque eu acho que vale muito, pessoal. Enquanto o Marcão se apresenta aí, na sequência eu dou o comunicado. E galera, deixa o like. Nada, é só para dar boa noite pro pessoal aí, dizendo que hoje mais um webinar imperdível aí do 2MV. Quem ficar até o final vai ter surpresa, né, Marjorie? Apesar que vai ter uma agora, mas durante o decorrer aí, vale a pena. Então não perca tempo, deixa o seu like aí, que aí a gente vai começando a alinhar as novidades aí para vocês. Fala, galera, boa noite. Evandro, estamos aí com vocês, prestigiando toda quarta-feira, inclusive hoje bate-papo aí com o Rotier tocando. O que a gente está brincando aqui é uma coisa muito séria. Seguinte, iremos sortear hoje aqui ao vivo, ao longo do webinar, 3, não só uma, não só duas, 3 entradas para o Trader Experience, tá? Então, a única coisa que a gente pede, pessoal, como vamos participar do sorteio, eu já vou explicar como que é, vamos participar do sorteio, quem realmente tem disponibilidade, quem vai confirmar a presença, tá? Porque realmente vai ser registrado aí, a gente vai entrar em contato com os dados pessoais, mas, por favor, vamos participar, quem realmente está afim e quem tem disponibilidade de estar lá no evento no dia 7 de agosto, setembro, outubro, né? Dia 7/10. Inclusive, estarei lá fazendo uma palestra sobre Renko, desmistificando o Renko e metodologias lá no webinar, no Trade Experience. É isso. Quem quiser participar, galera, manda um e-mail com o tema sorteio, coloca no assunto sorteio para 2mv@2mv.com.br. Hoje não precisa de cadastro, nada, mas para o final do webinar a gente vai fazer esse sorteio ao vivo aqui com vocês, tá? A gente vai colocar um horário limite de corte, e-mails que chegarem até as 19h30, tá? Eu vou me basear pela chegada do e-mail. Então manda agora, dê seu like, 2mv@2mv. Repete o e-mail aí, 2mv@2mv.com.br com o assunto sorteio ou Trader Experience, para a gente conseguir localizar o e-mail aqui, tá? Vamos usar o sorteio que é melhor. Toca aí, Rotier. Valeu, galera. Então, só para repetir aqui antes de interromper o Rotier, o e-mail é qual é o e-mail? Já esqueci. Eita, 2mv@2mv.com.br 2mv@2mv. Deixa eu colocar aqui no chat, pessoal. 2mv@2mv.com.br. Vou colocar aqui a minha agenda também aí, que você está compartilhando. 2mv. Galera, então, que é nova no canal, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para as próximas apresentações e manda o seu e-mail lá para participar do Trader Experience. Se ainda não comprou, tá tendo a chance de ganhar um ingresso para o Trader Experience, uma inscrição, né? O evento o dia inteiro ocorre no dia 7 de outubro no Rio, com o dia inteiro cheio de palestras. Se você ainda não está por dentro de quem vai estar na palestra, acessa ali correndo, traderexperience.com.br, dá uma olhada, tem Jefferson Latos, tem o Evandro, tem o Rafa, tem o João Homem, então só tem fera, corre lá. Rotier, não vou mais te interromper por hoje, quer dizer, vou,
logo mais, mas a aula é sua. Vamos lá, então. Minha tela está sendo compartilhada aí, tranquilo, né? Tudo em ordem. Vamos lá, gente. Vamos tentar ver se a gente dá uma continuidade. Hoje tem uma situação um pouco diferente, que eu vou tentar falar um pouco sobre o método 2MV padrão, né? No último webinar, muitas pessoas aí comentaram, nós tivemos algumas provocações, então eu vou tentar ver se com essa estratégia, essas duas estratégias mais ou menos, né, tentando com os exemplos, tentando bater um papo, e eu assim, como eu falo muito, se vocês forem tendo dúvidas e quiserem ir perguntando, Marge, Marcão aí, pode me interrompendo, né? Porque a gente deixa por final e acaba que fica meio atropelado. Então vamos tentar fazer um bate-bola meio diferente hoje. Mas veja bem, dentro dessa sequência, dentro das filosofias operacionais de trading que eu tenho comentado, todas elas associadas com análise técnica, né? Essa questão, essa filosofia de momento, né, nada mais é do que uma estratégia de investimento. Eu pratico ela no meu dia a dia. E como eu falei das vezes anteriores, para os iniciantes, para as pessoas que estão tendo alguma dificuldade de consistência nesse mercado de dólar, eu vejo assim, a gente tem aquela vontade de querer aprender muita coisa e querer praticar, aplicar essa quantidade no dia a dia e acaba se embananando. Eu acho, na minha opinião, principalmente para os iniciantes, escolham uma, se especializem em uma, no máximo duas. E depois o avanço é gradativo, né? Com o passar do tempo vai ganhando experiência de tela, vai estudando, vai aprendendo, vai entendendo das variáveis, né? A gente nunca esgota nesses webinars, né? Claro que a gente dá uma pincelada, a gente dá uma introdução, passa alguns conceitos, né? Essa estratégia eu gosto muito. É o que eu falei das vezes anteriores. Se eu fosse escolher hoje, eu ia sugerir para vocês praticar a abordagem de rompimento de linha d'água, né, ficar muito atento ao primeiro movimento, e essa estratégia de impulso. Momento, na verdade, eu uso para impulsão e correção, mais para impulsão, né, e depois nós vamos conversar um pouco mais em detalhes sobre isso. Na verdade, o que eu sempre também comento, o intradiário, né, a gente precisa se preocupar nesse tipo de conscientização, até para ajudar no controle de risco, até para ajudar no autocontrole mesmo, né, de cada um de nós. Prestem bastante atenção nisso. Eu acho que quando a gente dá alguns toques, pelo menos eu procuro sempre dar alguns toques, para que vocês não fiquem na fantasia, caiam na realidade. E a realidade é que o intradiário é difícil pra cacete mesmo, entendeu? Todo mundo perde dinheiro nessa porcaria, né? Se o cara não tiver disciplina, se o cara não tiver consciência disso, ele não entender desse mercado, ele vai perder dinheiro. E a grande maioria perde mesmo. Tem dados estatísticos que após um ano, apenas 20%, 30% permanece, né? E essa quantidade permanece, ainda continua perdendo dinheiro, né? A grande maioria não consegue consistência, né? Por quê? Porque a grande maioria vem com aquela fantasia de trabalhar o menor time frame possível, eu vou para o renko, vou trabalhar o box mais agressivo possível. Gente, se preocupe com custos, se preocupe que esses tempos, você tem um percentual muito grande de impacto de custos e um percentual muito grande de stops. Não tem jeito. A gente brinca no nosso grupo, né, como a gente tem brincado agora mais recentemente, de bruxaria por causa do Evandro. O Evandro é um cara que eu já falei isso em vezes anteriores, e repito, um dos poucos caras que eu conheço no mercado que tem essa leitura, né, nesse tempo agressivo, nessa performance que ele consegue apresentar de taxa de acerto. Mas é difícil pra cacete. Então vocês têm que entender que a gente precisa, no intradiário, acertar o momentum, né?
E vocês percebem que um dia não anda, por exemplo, o dólar, hoje, ele abriu em gap, andou, agarrou. Aí você fica ali tentando, perdendo dinheiro, e no dia seguinte ele vai concluir, ele acaba, ele vai dar sequência à movimentação. Né? No intradiário, as pessoas não se preocupam com um dos maiores inimigos nossos, né? Que é a questão do spread, do slippage, né? Depois eu posso até explicar um pouco mais isso. Mas isso, na verdade, é a diferença do preço do sistema deveria ser executado a sua ordem e o que realmente, de fato, foi executado. E ninguém lembra disso, né? A liquidez, aquela amplitude pequena. Então, essas abordagens que eu tenho comentado, volto a falar, para os iniciantes, para a galera, escolham uma, duas no máximo. E essa que de hoje, eu vou falar do método padrão, porque muitas pessoas perguntam, o método padrão está gratuito na plataforma da Neológica, né? Está gratuito e é simples. E se vocês tiverem entendimento e disciplina, vocês ganham dinheiro com isso. É só ter aquela predisposição de querer se tornar um trader melhor a cada dia, né? Não entrar nessa pilha, né? Que a maioria fala dos aspectos emocionais que perdem dinheiro, mas ninguém se reposiciona, né? E o que eu volto a falar, quanto menor o time frame, mais se agrava mais ainda tudo isso que eu estou comentando com vocês. Mas vamos lá, eu poderia muito bem chegar aqui e falar uma porção de regrinha, né? Compra aqui, vende ali, não é isso o bate-papo, né? Também, de forma a complementar essa introdução que eu estou dando, né? Eu acho que a gente tem que criar uma nova perspectiva para o intradiário, minha opinião. Beleza? Mas vamos lá. Então, na verdade, nós vamos conversar hoje, né, de impulsos, né, média e VWAP. Eu vou tentar passar, né, alguns conceitos sobre VWAP para vocês. Para mim, dentro do que eu gosto, dentro da minha proposta, né, eu utilizo muito como um filtro, né, a média 89, aritmética. Ela baliza para mim, né, algumas tomadas de decisão. E para mim, tá nela as impulsões que me dão melhores resultados. No diário, né, num tempo maior, eu olho muito a média 21, né, também aritmética. E a partir dela, eu estou vendo as impulsões, as barras de ignição, né, barra elefante, né, como o pessoal também conhece aí. Mas o que é esse momento, esse índice de velocidade de mudança dos preços, né? É um indicador de análise técnica, gente. Ele reflete para mim, né, a tendência, ele avalia para mim a velocidade na mudança de preços, né? Ele para mim, tem um comportamento que dentro das abordagens que eu pratico no intradiário, né, e por isso que eu estou citando a média, por conta do gerenciamento de risco, né? E isso vocês podem ter o indicador Force do 2MV, que tem uma performance extremamente já mais do que comprovada de mercado, mas vocês podem também trabalhar com isso no método padrão, né? E se vocês entenderem que funciona e ganharem dinheiro, depois vocês adquirem o Force para ganhar mais dinheiro e com mais consistência. Mas a grande sacada do Force, que todo mundo pergunta diariamente para a gente, pelo menos para mim, é que ele me valida os meus trades. Ele valida para mim a permanência nos trades, para eu tentar extrair o máximo possível. E ele, para mim, que é a melhor sacada, ele me protege de momentos que o mercado não está oferecendo nada. Já no método padrão, eu não tenho isso, né? No método padrão, eu tenho basicamente média, a coloração de média, seja qual for a média que vocês estão acostumados a utilizar, não tem problema, mas respeitem a coloração dela, respeitem a inclinação dela, respeitem a distância do preço em relação a ela. Isso nós vamos conversar em alguns exemplos. E tem a coloração dos box, tem a coloração dos candles, né? E vocês têm também, dentro desses indicadores nativos na plataforma Neológica, gratuitos, um indicador desenvolvido pelo Evandro, que eu comentei na última quarta-feira. O Evandro hoje está presente, pode até explicar melhor sobre esse indicador, que é o 2MV agressão. Mas depois o Evandro dá uma pincelada sobre isso aí para a gente. Então, continuando aqui o nosso bate-papo, né? Vamos lá.
Pode me interrompendo aí, tá? O Márcio e o Marcão, se tiver alguma pergunta. Esse é o teu aluno. O que eu posso trazer para vocês sobre VWAP? Né? Tá aí na tela de forma resumida. É um preço médio ponderado por volume, né? Ele é um benchmark de execução de grandes lotes para os grandes players, né? Ele é utilizado, a aplicabilidade dele no intradiário, né? A gente consegue identificar pontos de liquidez e de alto volume, né? Ele permite uma série de estratégias, tanto direcionais como de arbitragem, por exemplo, ao redor da VWAP, né? Então, liquidez igual a resistência ao avanço, né? Memorizem isso, né? Então, você tem pontos de liquidez que podem ser traduzidos por níveis de preço, né? Que vai ocorrer o quê? Um bloqueio, um obstáculo, né? O avanço, e gerando zonas de suporte e resistência e pullbacks. Então, zonas de suporte e resistência, né? Internalizem isso, né? Permite agressões. Muitas pessoas perguntam, onde é que a gente deve agredir? Aumentar a posição. Talvez, com esse bate-papo de hoje, vocês comecem a olhar um pouco, né, esse algoritmo, né? E, na verdade, é um algoritmo de execução, utilizado pelos gestores institucionais, né? E aí, a visualização dele no gráfico, ele permite a gente identificar pontos de liquidez, né? E muito utilizado, mas muito utilizado, inclusive por mim, em ações. Mais ainda do que dólar, do que em ações, né? É bem interessante, né? Essa aplicabilidade dele no intradiário, junto com a média que eu utilizo, no caso a 89, junto com o método 2MV padrão, vocês conseguem, de repente, aplicar essas abordagens de impulsão e correção, principalmente as abordagens de impulsão, né, que eu vou tentar explicar com alguns exemplos práticos, né? Lembrando, a gente não consegue esgotar, né? É claro que são conceitos que a gente fala de uma forma mais superficial. Então, como é a regra disso? Pô, o preço, se o preço na hora da compra de um ativo, ele for menor que a VWAP, então é um bom negócio. Ponto. Entendeu? O oposto acontece se o preço for maior que a VWAP. Em outras palavras, uma negociação que seja feita com o preço vamos dizer assim, da ação menor que a VWAP, ela é considerada o quê? Um bom negócio, né? É considerado uma barganha. É isso aí, é mais ou menos esse raciocínio. O principal objetivo da VWAP é assegurar o investidor que executa as ordens está realizando isso em sincronia com o volume no mercado. Essa é a grande sacada. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu trouxe de novo aqui, né, uma tela do Renko. Né? Todo webinar que eu estou fazendo, eu estou me preocupando em trazer isso para ir fixando de forma gradativa. Então aqui vocês estão vendo, olha, o Renko no dólar, 3R, 5R e 10R. Posso te interromper um pouquinho, Rotier? Enquanto aqui faltam exatamente 10 minutos para terminar o tempo do envio do e-mail. Então, só antes de você prosseguir, o pessoal que chegou agora, não esquece que a gente está sorteando 3 ingressos para o Trader Experience. O pessoal da 2MV está sorteando. Então, para você participar, deixa seu like aqui, né, de agradecimento do conteúdo e dessa moral. E eu vou colocar aqui no chat agora o que você tem que fazer. Envie o e-mail para o pessoal do 2MV com o assunto escrito sorteio. Até 7h30 eles vão pegar esses e-mails e vão sortear. Então chegou agora, deixa o like no vídeo e não esquece de mandar um e-mail com a palavra sorteio. Tá bom? Exatamente isso que eu ia colocar, Márcio. Pessoal, então, a questão do sorteio vai atrasar um pouquinho esse webinar hoje. Tem problema para você não, né, Márcio? Nenhum. A gente está aqui para aprender, pode atrasar, a gente deixa. E então, está aqui para sortear também, né? Vamos lá. Pessoal, quem chegou agora, então, 17h30, 19h30 vai ser o horário limite. A gente vai fazer um corte. Manda um e-mail com o assunto
sorteio para 2mv@2mv.com.br. No final desse webinar a gente vai sortear ao vivo. E Marjorie, só para confirmar, o ganhador ele tem que informar código de cliente, CPF e o que mais para vocês? O e-mail, né? Assunto, sorteio para o pessoal do 2MV, manda código de cliente e CPF. Isso Tá, para a não. gente já basta. Tá, esse é para o vencedor. Então, pessoal, quem ganhar, depois a gente vai entrar em contato, a Modal entra em contato, código de cliente, CPF e o e-mail. Toca o pau, Rotinho. Lembrando, né, pessoal, que vale a pena que você envie o e-mail para participar se você realmente for ao evento, tá? Então, se você está na dúvida, não sabe se vai ou está com alguma dificuldade, uma incerteza, considera a possibilidade antes de enviar o e-mail, né? Se você ganha o sorteio e não pode ir, a gente tem que sortear de novo, né? E aí dá a chance de quem está aqui realmente vai ter a chance de participar. Toca aí. Isso é bem importante mesmo, né? Lembrando que o evento acontece no Rio de Janeiro, dia 7. Então, sem ser esse final de semana agora, no próximo sábado, o dia inteiro de palestra no Rio de Janeiro. Então, se você vai, participa aí, que tá bem legal. As chances estão boas, né? 3. Até eu vou mandar e-mail. Vamos lá, então. Rotier, desculpa, não vou mais te interromper, pode continuar. Se a minha tela vai travar, ela trava dessa forma aqui. Deixa eu tirar minha câmera. Veja bem, gente, eu tenho sempre nos webinars trazendo essa informação sobre renco, né? Para o pessoal estar entendendo. Aqui nós estamos vendo aqui, olha, o que eu falei da vez passada e repito, a montagem do que vocês podem entender que é interessante para trabalhar dólar no intradiário. E fazer também aquela associação da qual eu me referi, até publiquei um vídeo, né? Hoje, por exemplo, não ficou legal essa configuração aqui no dólar, né? De repente, isso aqui eu tive que cair para deixa eu anotar aqui, um 7R, né? Aqui eu caí para um 4R e nem usei esse outro aqui, que seria de repente o 2R, não usei. Eu caí dessa forma aqui, porque para mim o 7R representou 15 minutos e aqui representou 5 minutos. Ponto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, de novo, para quem tem dúvidas, essa configuração 3R, 0,5 é o tico do dólar, vezes 3R, dá o quê? 1,5 ponto. Não é isso? A gente considera 1 ponto. 0,5 vezes 5R dá 2,5 pontos. A gente considera 2. E aí, na abertura do próximo box, com a agressão, né, ele vai abrir o outro box e vai considerar o 0,5 restante. Não sei se eu confundi, mas a ideia é essa, 10R, 10 vezes 0,5, daria 5 pontos. A gente considera 4,5. O outro 0,5, ele vai abrir o box seguinte, né, na formação do outro box seguinte. Mas o que eu quero tentar ponderar mais aqui é o seguinte: se eu tenho nessa composição o 10R olhando para baixo, vendido, eu tenho o 5R olhando para baixo, vendido, e o 3R olhando para baixo, vendido, eu tenho aqui tendência forte de baixa. Eu tenho tendência. Aonde eu vou tentar buscar o quê? O máximo que eu puder extrair, aí que entra aquela situação do force, ajudando aquela validação para a gente. Extrair o máximo possível de pontos, extrair o máximo possível de ganho de resultado naquele dia. E da mesma forma, para cima. O que é o grande problema da galera? A galera enxerga, de repente, isso aqui. Vamos tentar apagar e repetir a dose. Eu não enxergo, de repente, nada nesse bicho aqui. Ou enxergo ele subindo. Aí o cara tá vendo isso aqui caindo e ele quer pegar 20 pontos. Então, gente, uma dica que eu vou passar para vocês. Se isso serve de dica, né? Vocês olhem e observam. 3R. Se eu tô olhando esse tique, vamos combinar o jogo, eu quero 3 pontos. Se eu tô olhando o 5R, eu quero 5 pontos. E ponto final. Né? E eu tenho que ter esses dois falando a mesma língua. Eu não posso ter isso aqui caindo e esse aqui subindo e querer fazer um trade, entendeu? E achar que eu vou me dar bem no intradiário. Tem que ter pelo menos esses dois camaradas falando a mesma língua.
seja 5 com 3, sei lá, 5 com 2, não interessa. Se vocês tiverem os 3 falando a mesma língua, opa, vamos para a tendência forte no dia. Vamos ganhar dinheiro. Se não, eu tô querendo o quê, gente? Alvos curtos e scalping. E se eu tiver baseado no 3R, vou buscar 3 pontos. Se eu tiver no 5R, vou buscar 5 pontos. E acabou a brincadeira. Não ficar se expondo no intradiário em demasia, achando que está subindo, tem que subir 50 pontos. Não está acontecendo isso, né? Nós conversamos um pouco sobre isso das vezes anteriores. E da mesma forma, para cima, gente. Se eu tenho os 3 subindo, opa, eu vou aproveitar bem. Se eu não tenho, pelo menos esses 2 caras têm que estar falando a mesma língua. Porque se não estiver falando a mesma língua, se esse camarada aqui, ele está caindo, e esse camarada aqui está subindo, opa, eu tenho que esperar esse bicho parar de subir, falhar e começar a cair. Qual é o meu primeiro alvo intermediário? Esse camarada aqui. E o outro alvo maior? Esse camarada aqui, ó. Pronto, está resolvido o meu problema no intradiário. Vou repetir o raciocínio, para ver se fixa bem isso. Eu tenho isso aqui caindo, eu tenho isso aqui caindo, mas eu tenho esse bichinho aqui subindo. Espere ele acabar de parar de subir, falhar topo, começar a cair de novo, para falar a mesma língua. Aí, quando você estiver entrando isso aqui para buscar 3 pontos, tem que tentar enxergar se isso aqui está te dando 3 pontos. Que o primeiro alvo intermediário é aqui, e o outro alvo é esse bichão aqui, ó, que vai ser um alvo maior. Então, eu primeiro alvo e o segundo alvo. Mas você vai ter os 3 falando a mesma coisa, né? Beleza. Até aí tudo bem, gente? Tudo bem? Tranquilo? E uma pergunta? O dia de hoje, a correlação, para mim, dentro da volatilidade, eu estaria caindo para o 7R para olhar o 15 minutos e o 4R por 5 minutos. E trabalhar com ambos. Acabou. Se eu estou no 4R, eu quero 4, 5 pontos, eu estou com um alvo no 15, no 15 minutos, no 7R. Se os 3 estão falando a mesma língua, meu alvo passa a ser o quê? Os 60 minutos. Eu vou olhar um tique maior, seja ele 10R, seja ele 20R, não é isso? Essa é a sacada que eu quero passar para vocês. Mas vamos lá. Eu já mostrei essa tela. Eu estou mostrando ela de novo. Gente, muitos querem ganhar grana no intradiário, mas continuam fazendo as operações por impulso, por achismo, por conta da emoção de curto prazo, por conta da emoção de apostar toda hora no mercado. Vai perder dinheiro. A gente tem que ter em mente paciência, estratégia, disciplina e fazer sempre essa perguntinha aqui, ó. Quando eu estiver apertando o botão, esse trade merece o meu risco? Eu enxerguei risco, enxerguei alvo, né? Mas isso aqui é o que a gente brinca todo dia com vocês em sala de aula, né? O PED 2MV. Seguir uma rotina bem definida para o day trade. Entender do mercado que está atuando, não operar demais, aguardar com paciência os melhores sinais, nunca operar mais do que pode perder, não enfrentar a tendência. São regrinhas básicas. E isso vocês podem fazer e aplicar e praticar com método padrão. Se quer ganhar dinheiro no intradiário, né? Não é comprando, adquirindo o Force 2MV que vocês vão conseguir isso. Vocês primeiro precisam passar por toda essa fase. O Force 2MV, que é pago, é comercializado pelo nosso grupo, excelente, espetacular, vai ajudar a ganhar dinheiro? Com certeza. Ele tá comprovado, né? Nós estamos lançando um robô com ele agora nos próximos dias. Mas se vocês não praticarem isso aqui no dia a dia de vocês, gente, não é robô que vai salvar a vida de vocês, não é Force que vai salvar a vida de vocês. E aí, eu vou dar uma interrompida antes da gente fazer o sorteio. Eu só vou dar o meu recadinho básico, tem que fazer meu marketing, né? Volto a falar, curso de dólar, está aberto, vagas estão abertas ainda, nós começamos ele agora, em outubro, princípio de outubro. Estejam todos vocês convidados a estar interagindo comigo, com o Marcão, com o Evandro, com o Denis, com o Gil,
né? O curso é dinâmico, bacana, para quem gosta desse mercado, para quem quer, de repente, sei lá, conversar um pouco sobre controle emocional, conversar sobre alguns conceitos vitais, e é um curso baseado no método de Renko, do método do 2MV Force, com várias abordagens, tá bom? Estou reforçando o convite para vocês. Antes de eu mostrar as telas, os exemplos práticos, Evandro, faz aí o sorteio para a galera aí. Só uma coisa, uma dúvida. O curso, onde que o pessoal tem mais informação dele? No site? Aqui, ó, 2mv.com.br. 2mv.com.br. No nosso site tem a área Academy. Essa área Academy tem lá os nossos cursos, e aí está constando o conteúdo descritivo, pagamento, valor de pagamento, o prazo, vai ocorrer durante a semana, à noite. Agora, gente, a grande sacada, o nosso grande diferencial, vocês continuam interagindo conosco após o curso, né, com os colegas e conosco no dia a dia, via Skype, via WhatsApp, via Telegram. Mas o bacana é isso, a gente está sempre à disposição para estar interagindo, para estar trocando dúvidas, para estar ajudando vocês a avançarem, né, nesse mercado tão complicado. Beleza? Tá dado o meu comercial aí. Evandro, tá contigo a bola aí. Vamos lá. Pessoal. Você quer sortear no final ou você... Não, eu vou sortear no final. Pessoal, 19h31. Tenho aqui Walter Dias Mateu. Corto ele ou não corto ele? Passo o facão ou não passo? É o único e-mail que chegou atrasado. Coloca no chat aí. Se é o único, Evandro, deixa o cara, pô. Ei, então... Walter, cadê você? Eu acho que tem que deixar também, um minutinho. O Evandro é muito bravo, cara. Walter, não, escreve aí uma coisa. Você vai participar ou não no dia? Se você Ei, falar Walter, que não, eu corto. Onde você mora? Dá um alô pra gente aí no chat, fala, eu vou, me deixa. Ou não. Oi. Não corte. What? Walter, é do sorteio. Você vai participar do Trader Experience ou não? Pô, não tem como pôr mais um, Ferguson? Aí, né, se eu der para um, vou ter que dar para todo mundo, aí meu casamento acaba, né? E não rola. Bom, Walter está incluso. Pessoal, é o seguinte, vou fazer o sorteio mais para o final do webinar, porque agora eu vou preparar o site aqui do sorteio. Deu 41 inscritos. Valeu, galera. Rotier, uns 10 minutinhos no final, antes de terminar o webinar, a gente já faz o sorteio. Vou deixar pronto aqui e a gente faz ao vivo. Beleza, são 7h30, né? Até as 8 horas a gente conclui aqui. Vamos lá, vamos dar sequência, então, aos exemplos práticos aqui. Vocês podem estar interagindo comigo, tá? Para a gente aproveitar bem. Olha só. Método Antes, padrão. então, uma pergunta. Tem um cliente, um parceiro aqui no chat que é novo aqui e ele está com uma dúvida. Que pode ser a dúvida de outras pessoas também, né? Então, antes de você partir com tudo para o restante do conteúdo, Rotier, os padrões se repetem? Eu sou novato e pode ser uma pergunta boba, mas eu quero saber. Os padrões se repetem? Com certeza. No intradiário, você pega essas abordagens, são padrões repetitivos. Essa aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, ó, aqui está o método padrão. Eu uso a média 89, que eu falei com vocês. Está aqui, colorida. Deixa eu afinar aqui esse negócio aqui. Está aqui, ó, coloração dela. Pode usar a média que vocês quiserem. Ué, deu branco aqui. Pode usar a média que vocês quiserem. Né? O que eu chamo a atenção? Não briguem contra a coloração dela. Tá vermelho, preço tá abaixo, pensem em venda. Tá verde, preço tá acima, pensem em compra. E olhe sempre a inclinação dela. Importantíssimo isso, porque nós estamos falando de tiques agressivos. Aqui no caso, o exemplo é o 4R, né? E afastamento do preço em relação a ela. Eu vou conversar um pouco sobre isso. O que mais? Coloração de candles ou box. Tá vermelho. A própria visualização disso aqui não me pede para falar e pensar em compra. Entendeu? Tá verde. Por que eu vou pensar em venda? Só isso, gente. Eu uso o MACD como um filtro, né? Uso o volume, né? No caso do método padrão. E aqui, em amarelinho aqui, ó, tá a VWAP, né? Ela vai servir para mim como se fosse o quê? Aquele algoritmo, um indicador para poder me apoiar a tomadas de decisões.
Então, o que nós estamos vendo aqui? Eu tenho o dólar, eu até circulei aqui embaixo, ó. Olha o horário dele, horário da tarde. Ele aqui ficou o quê? Preso numa primeira movimentação. O que aconteceu na parte da tarde? A VWAP, ele entrelaçando na VWAP aqui, ó. Errático. Primeira movimentação lateral. O que aconteceu após 1h pouco da tarde? Ele perdeu isso aqui. Eu vou sair vendendo isso aqui? Não, porque está com a média, com uma barreira aqui. E aqui tem um suporte do anual para mim. E depois? Depois eu tenho o atendimento das condicionantes, que eu gosto. Eu tenho preço abaixo de VWAP, abaixo de média, vermelho vendido, MACD apoiando. O que eu posso entender? Que isso aqui é uma impulsão, gente. A partir da média, ó, a partir da VWAP da média. É um movimento de impulsão. O que eu posso entender aqui? Ele para, né? Tenta voltar, para, uma região, zona de suporte. Ele aqui, ó, branco, verde. Acima da VWAP. Eu posso entender que isso aqui é uma correção. Eu posso querer comprar ou não. Sugiro para os iniciantes que não comprem, porque isso aqui você tem que ter algumas abordagens, algumas variáveis. Mas é um movimento que ele está o quê? Corrigindo. Né? Mas para os iniciantes, o que é melhor deixar? Deixar corrigir e voltar a cair na direção que ele está querendo fazer. Se ele não fizer, vocês vão perceber isso. E ele não fez, ó. Ele entrelaçou, aí já mudou para o dia seguinte, de novo no mesmo horário da tarde. O que ele faz aqui? Branco, verde. Aí o método padrão a gente recomenda, deixa dar o box branco e deixa dar 2 box verdes. Deixa dar o box branco e deixa dar 2 box vermelhos e tenta se posicionar para estar de venda ou estar de compra. Aqui nesse caso, para não ficar muito confuso, deixa eu limpar a tela. Nesse caso, nós temos o dia seguinte, né, a esse exemplo de impulsão, que ele corrige no início do pregão e fica de lado. Ele faz o que aqui? Um pullback na VWAP, ó. Então eu posso entender que ele está fazendo um pullback, ó. Aqui eu tenho box branco, branco, verde, verde, e eu tenho aqui uma resistência. Beleza, eu posso querer comprar aqui depois, ou eu posso deixar romper isso aqui, ó. Não posso? Posso também. Ele até lateraliza aqui, ó, cria uma consolidação pequena, mas ele está aqui, ó, de novo, acima da média, média verde. A impulsão ocorrendo, VWAP e MACD apoiando. Se vocês estiverem enxergando volume, está no horário adequado, eu gosto muito dessa estratégia de impulsão, não nesse horário. Nesse horário eu olho mais correções. Eu gosto, que eu vou mostrar nos exemplos seguintes, na primeira movimentação, na primeira meia hora do dia, de 9 a 9h30, 9 a 9h40 é onde vocês vão ganhar dinheiro. Entendeu? Esse horário já é mais complicado, mas ele também ocorre. Só que vocês têm que estar atentos a quê? Aí entra aquela situação que eu não gosto muito, das regrinhas. Então, quais são as regrinhas? Poxa, se eu tenho preço abaixo de VWAP, abaixo de média, tá vermelho, média tá vendida e MACD apoiando, o que eu quero? Eu quero vender, pô. Acabou. Simples assim. Se eu estiver dentro do meu manejo de risco, beleza. Se eu tenho de novo nas regrinhas, preço acima de média, média está vermelha, acima de VWAP, MACD apoiando, eu quero o quê? Eu quero comprar. Pronto, assim, é simples assim. Aí vocês vão estar buscando enquadramento de abordagens que vocês estão participando, né, conosco. Essa abordagem de hoje de impulsão. Isso aqui é um movimento de impulsão, né? Mas o que eu gosto é no início de movimento do dia. Tá aqui. Eu tenho, por exemplo, de novo, nas regrinhas, eu tenho o horário. O pregão começa aqui, ó. Eu fico de olho até 9, 9h30. A primeira movimentação. O que nós estamos vendo aqui? Eu estou vendo a impulsão, ó, o movimento precedente. Ele volta aqui na média. O que ele está ocorrendo aqui para mim? Box branco, verde, verde. Está acima da média? Tá verde ela? VWAP. MACD está apoiando? Estou enxergando um movimento de impulsão acontecendo? Opa, tô. Posso me posicionar aqui, porque logo em seguida eu tenho linha d'água, tenho estopo aqui? Posso. E se for embora? Foi embora.
passou, apoiou. De novo, eu estou enxergando o que aqui? Acima, média, VWAP, MACD, olha só os tiques. São 4 condicionantes, né? Bota essas condicionantes na tela do computador e deixa acontecer isso. E se posiciona, assume o risco. Onde é que está meu risco? Meu risco vai estar aqui, ó, de repente, técnico ou pela estratégia. Olha o movimento que ele deu aqui, ó. Né? Ah, o meu risco está aqui. Olha o movimento que ele ofereceu aqui. Não queira achar que vai pegar tudo isso. Nós estamos falando do 4R. O que que eu quero aqui? Eu quero 4, 5 pontos. Ele deu 4, 5 pontos aqui? Vamos fazer a conta. Ó. Deu, né? Se eu considerar que isso aqui é 4 vezes 5, 2 pontos, né? Então eu tenho 1,5 ponto, deu muito mais. Ó, e aqui? Não interessa se ele foi até, subiu 50 pontos. Interessa que vocês estão participando do jogo para ganhar dinheiro. Não se expõe muito. Não vai ficar achando que vai subir 50 pontos. Não é isso. É aproveitar a abordagem, a estratégia, a impulsão. Ticou, senta o dedo. E o risco está ali. Você conhece o risco. Se voltar a estopar, beleza, faz parte. Só que, estatisticamente, ao longo do mês, se vocês tiverem isso com critério, vocês vão sair positivos. Se ele foi e voltou, te estopou, não tem problema. Se ele faz de novo esse movimento aqui, entra de novo. Porque aqui ele poderia ter o caso, alguém tivesse entrado e essa linha d'água estivesse aqui, por exemplo. Ele poderia não passar de cara e ter voltado, ter estopado o cara e depois ter ido embora. Mas aqui vocês têm a impulsão e a abordagem da linha d'água que foi dita no webinar aí, no primeiro webinar que eu dei, eu acho, né? Mas o que eu estou chamando a atenção? Eu tenho as condicionantes atendidas, ponto final. Vamos embora ganhar dinheiro, né? Vamos lá, seguindo. De novo aqui, ó. O que eu estou chamando a atenção de vocês? O horário. Opa, deixa eu voltar aqui, que esse aqui eu avancei. O que eu estou chamando a atenção de vocês aqui? O horário. Espera aí que eu estou confundindo aqui. Olha só. De novo, a abertura. Estou de olho nesse primeiro ciclo. O que eu tenho aqui? Nós tivemos o dólar abrindo em gap, vindo aqui na média, chegou até passar, né? Voltou a trabalhar acima da VWAP aqui, ó. Voltou a trabalhar acima desse nível aqui que está marcado de resistência. Opa, box verde, média está inclinada para cima, está verde, ó. Ficou cinza, mas está verde. Eu tenho de novo as minhas condicionantes atendidas com o apoio do MACD, no horário que eu gosto. Senta o dedo. Onde é que está o meu risco? Está aqui, ó. Técnico e pela estratégia. Joga para cima. Deu os quase 5 pontos? Deu. Beleza, bota no bolso. Ah, apoiou aqui na linha d'água, tô achando que vai mais. Beleza, bota no bolso e fica com um contrato. Deixa um contrato te dar isso aqui, ó. Tem problema nenhum. Aí, de novo, a gente tem aqui uma situação, de novo, não para os iniciantes, né? Vamos deixar o pessoal testar isso melhor. Acho que tá, agora não está, não. Está no próximo slide. De novo aqui, ó. Outro exemplo. Olha o horário. Olha o que aconteceu nesse início. Não mostrou nada para gente. E, de repente, eu tenho o quê? Opa, eu tenho a impulsão. Eu tenho o box branco aqui, vermelho, mas está perdendo essa congestão, não está? O que eu tenho aqui? Média caindo, vermelha, VWAP, preço, box está vendido, MACD apoiando, inclusive com volume. Vamos embora para a impulsão. Qual é o alvo? Aqui, ó, um suporte do anual. Ah, não peguei tudo isso, mas pegou os seus 4, 5 pontos aqui, é isso que importa. Se você fizer um trade desse por dia, 2 trades desse por dia, tá bom demais, gente. Para que mais do que isso? Eu sei lá se isso aqui vai cair direto assim, mas eu quero o seguinte, é aproveitar essa abordagem e extrair a minha grana aqui dentro. Porque eu tô com atendimento do que eu quero, tô enxergando a impulsão e tô querendo participar do meu day trade. Eu não sei se ele vai cair até aqui embaixo direto, né? Eu quero botar no meu bolso, na minha abordagem, a minha proposta, a minha meta. Se eu achar que está forte, o volume está forte, está tudo bonito, fica com 1, fica com 2 e deixa o mercado tirar vocês do jogo. Mas aqui o que eu estou explicando é as regrinhas, que a maioria da pessoa gosta. Tá aqui, ó, até tiquei, não estou vendo, ó. Tá tudo ticado aqui, ó. Pronto. Beleza. Ele me deu o sinal verde para vender. Isso que é importante. O resto é com o mercado. Beleza? Vamos lá. Olha aqui, ó, de novo.
o exemplo, né? Começa o dia, a abertura do dia. Tá aqui. Né? Eu já tinha circulado. Eu tenho de novo o quê? O dia anterior, dólar não fazendo nada, sambando em cima da VWAP, tirando stop da gente, né? Ou para quem fez scalps muito agressivos, se deu bem, tudo bem. Aqui eu estou começando esse dia. De novo, eu tenho atendimento das minhas condicionantes. Ó. Tenho, pô. É de novo a impulsão ocorrendo. Ah, eu estou desconfiado por causa disso aqui. Tem problema nenhum. Ele passou essa barreira, ele rompeu isso aqui. Ele está impulsionando. Eu estou com o MACD apoiando, eu estou com média inclinada, verde, eu estou com VWAP, preço acima dela. Ah, eu estou tendo a percepção que os compradores assumiram. E é muito característico no dólar isso, ó. Ficar engasgado no dia anterior e no dia seguinte ele impulsiona. Hoje ele ficou engasgado. Amanhã nós podemos ver o dólar o quê? Rompendo para cima de novo, porque ele está com ida, ele tá com expectativa de subida, para quem acompanhou o dólar hoje. Né? Eu estou vendo o dólar subindo. Eu falei isso segunda-feira, o dólar sobe a semana toda, ele está subindo. Né? Tá acontecendo mais ou menos o que eu estava prevendo. Aqui, uma situação bem interessante. Ele subiu, ele impulsionou. Beleza. Aonde é que ele bateu? Numa resistência do anual. Eu até escrevi aqui, ó, resistência. O que ele fez aqui? Caiu, não superou, tá largando um padrão aqui que pode ser o quê? De novo, um padrão de momento, gente, ó. Correção. Ele distorceu. O 4R, ele é agressivo. Quando ele estica, né, acima de 20 pontos, né, eu já fico preocupado. E aí eu começo a olhar muito para esse bicho aqui, ó, o MACD. Isso aqui, ele fez esse topo num tique mais agressivo ainda, topo duplo, e aí a galera quer vender. Eu vou vender aqui, né? Não. Por que eu não vou vender ali? Porque eu tô com um box verde, verde. Aqui eu tenho branco, aqui eu tenho um branco, aqui eu tenho um vermelho, ó. Onde é que tá a VWAP? Começa a trabalhar abaixo dela. Qual é o intervalo que eu tenho até aqui? Me interessa isso? Porque eu estou vendo o MACD, estou vendo a distorção, estou vendo essa possível correção. Me interessa. Se forem fazer isso, um contrato, 1/3 da mão que vocês estão acostumados a fazer, né? Porque é contra a tendência, só por causa disso. E o padrão, o método padrão, não traz essa informação para a gente tão clara como o Force traz, principalmente para a galera iniciante. Mas é possível, né? Essa correção, mas ele poderia muito bem parar de repente aqui e voltar a subir, concorda comigo? Então a exposição tem que ser menor, minha dica para a galera iniciante aí. Aqui de novo, nós vamos seguindo aqui, ó. Opa, eu fiz aqui, ó, de novo, o atendimento, olha o horário, gente, estou sempre chamando atenção para isso, sempre, eu tenho aqui box branco, verde, verde, VWAP, média, MACD. Ticou, senta o dedo. O que eu quero aqui? De repente eu quero um scalp, ó, até esse topo aqui, ó. De repente eu estou entendendo que é a impulsão, estou entendendo que o mercado está comprador, estou entendendo que eu posso assumir esse risco. De repente eu montei a posição aqui, ó, com um contrato. Chegou aqui e passou com força, dobrei minha mão. Vamos embora para cima. Né? Alguém está me chamando aí, né, Marjorie? O Evandro, ele quer muito falar, ele está precisando, né, Evandro? Evandro, você quer muito falar comigo? Eu só ia falar, Rotiara, que você tiver um tempinho... Você falou comigo? Água pra gente fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio. São 10 para as 8. O sorteio vai ser às 8? Quer terminar? Não, olha, fica tranquilo, não perde essa linha de raciocínio, a diretora tá ótima. Hoje no comando, rapaz. Hoje a Marja é diretora. Beleza. Diretoria hoje. Diretoria, vamos lá. Termina o teu raciocínio, aí você toma uma água e eu faço o sorteio. Tá, esse aqui é legal, gente, ó. Aqui foi uma abordagem que eu conversei com vocês, acho no segundo webinar. Gap, abertura dele em gap, ó. Complicado, porque o gap tá com média, mas, ó, preço trabalhando abaixo. Olha a VWAP, olha a média, olha o MACD. Ticou, impulsão. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Acumulou, ó. Aí tem uma variável. A distorção está presente para a média 89, mas para a VWAP, não. Então ele acumulou, é como se a VWAP fosse uma média, tá vendo? Ó?
né? E é basicamente isso, a média simples. Olha só, acumulou de novo, branco, vermelho, vermelho, outra impulsão. Agora, aqui já tem um detalhe. Aqui eu já fico esperto com isso. Por que eu fico esperto? Porque eu já estou enxergando um pouco isso aqui, ó. Se eu for num trade desse, depois de uma impulsão dessa forte, eu já não vou com aquela vontade toda, com a minha mão toda. Eu vou mais devagar, vou ser mais cauteloso, vou para tentar ganhar, já ganhei um dinheiro aqui eu vou tentar otimizar. Então eu vou com o peso na minha mão, vou para um movimento menor, porque eu estou enxergando isso aqui, ó. Essa exaustão dessa queda. E realmente, ó, ele não evoluiu muito. Ele até deu o trade aqui, mas não evoluiu muito. Logo em seguida a gente vê ele fazendo, né, a movimentação corretiva, que é também um momento, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Ó, nós temos essa pancada dele aqui, ó, no pregão anterior. Gap. Opa. Olha a distorção presente aqui, ó. No visual mesmo dá para perceber essa distorção, ó. Aí começou o dia. 29. Olha o horário, gente. O que ele faz aqui? Ó, VWAP por baixo, branco, verde, verde, linha d'água. O que eu posso entender aqui? Eu posso entender a correção. E tentar extrair um dinheiro disso aqui. Eu não sei se ele vai embora como ele foi. Eu sei aqui, nesse momento aqui, né? Mas eu tenho a abordagem linha d'água, eu tenho aquele movimento prévio e tenho a contratendência, que aí para os iniciantes eu sugiro cautela. O pessoal que já tem mais malandragem, beleza, né? E aí a gente tem o seguinte, ele voltando em movimento corretivo, apoia inclusive na VWAP e de novo, branco, verde, verde. Opa, vamos embora para cima, nova impulsão. Isso aqui nada mais é do que um pivôzão, ó. E ele mudando o comportamento aqui, ó, acima da média. Aí eu começo a pensar em quê? Tá verde? Eu quero comprar, porra. Tá atendido as minhas condicionantes? Vamos embora para cima, vamos comprar, vamos dentro da nossa proposta de buscar 4, 5 pontos. Beleza? Tá entendido até aí? Vamos avançar aqui, ó. Ó, a importância do movimento prévio, ó. Opa, passei demais. Ó, nós temos aqui, ó, o movimento prévio. Ó, apoiou na média, ó. São os 2 dias aqui, ó, o dia anterior e o dia posterior. Olha o horário, gente. Apoiou na média, o que ele faz aqui para mim? Branco, branco, vermelho, vermelho. Ticou as minhas condicionantes? Vambora. É a impulsão, porra. Aqui, ó. É um pivô, ó. Tá aqui, ó. Tá dando continuidade ao movimento. Por isso que é importante olhar sempre o contexto, o movimento prévio. A galera fica vidrada lá no tique, no ruído, não sei o quê, só olha essa porcaria aqui e não olha o que tá acontecendo para trás, né? Olha como é que a média já vem caindo e vermelha lá de baixo, lá de trás de outros movimentos. Ele tá no zigue-zague dele, mas aqui é a impulsão, ó. Aqui é o momento que eu quero, ó. Pelo método padrão, eu vou de novo assumir risco técnico pela estratégia e vou jogar esse risco para baixo e botar no bolso, porra. Se eu sentir que o negócio está indo forte, fico com residual, vamos embora para tentar ganhar mais no dia. Apenas isso, arroz com feijão para quem trabalha o método padrão. Tá aqui, ó. Outro exemplo. Olha o horário. Tô sempre chamando atenção. Aqui tem vários dias para vocês prestarem atenção. Depois vocês olham essa gravação aí para assistir pela segunda vez. Aqui, inclusive, gap, ó, nesse dia. E olha o que eu tô falando. Olha a média vermelha. Em momento nenhum ela autorizando compra. Ela está autorizando só venda. Então nós estamos seguindo a tendência. VWAP e preço por baixo. Tudo vermelho. Vamos embora vender. Para de inventar moda. Simples, seguindo o fluxo. Esvaziando a mente, seguindo o fluxo. Sempre falo isso todo dia com vocês. Aqui também outro exemplo, está cheio de rabisco, depois vocês assistem essa gravação. Eu vou passar batido aqui, senão vai atrasar muito o Evandro aí. Vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui já é a estratégia force, né? Nessa lâmina. Forma simples, limpa, bacaninha. Tá aqui. Isso aqui, para quem nunca viu, aqui está a estratégia force. Essa estratégia, ela é paga, comercializada pelo 2MV, mas ela tem aqui todo um trabalho nosso por trás disso aí. Mas olha, naquelas lâminas anteriores, vocês estão enxergando essa aí agora, que são exemplos. Vou tentar buscar um exemplo aqui mais recente, ó.
que aconteceu ontem, anteontem. Ó, isso aqui aconteceu, foi hoje, ontem? Não, foi hoje, né? Hoje são 27, ó. Eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Nós tivemos aqui o gap. Ó, é uma impulsão, né? Mas é um gap. Inclusive, eu fui apostar no fechamento desse gap aqui hoje, né? Ele chegou a começar a fechar, mas eu fui guloso, não botei no bolso. Aí, quando ele começou a voltar, eu virei a mão. Aí ele foi de novo, ó. Ó, eu tenho branco, verde, ó, o VWAP, a média, mas aí é aquela situação. Eu prefiro muito ser disciplinado para originar meus trades aqui, perto sempre da média, né? Eu sempre comento isso. Ou se esperar essa correção. Mas aqui, de novo, eu tenho as condicionantes atendidas, vamos embora. Ele não evoluiu, ficou agarrado o resto do dia, mas aqui ele ofereceu alguma coisa, né? Ele ofereceu, de repente, a meta de muitos de vocês aí, ó. Né? Que seja aqui, ofereceu 5, ofereceu 8 pontos, 6 pontos, 4 pontos, não interessa, mas ofereceu, né? Vamos lá. Aí, acabou-se o que era doce. E vocês estão liberados para poder participar do sorteio com o doutor Evandro Soares. Gente, olha, mais uma vez, é jogo rápido, né? 1 hora, eu sei que é rápido, depois vocês podem voltar a assistir, podem interagir, podem me perguntar, podem mandar Skype para mim. Volto a falar. Tá aqui o Skype, e-mail, o Telegram do grupo, que vocês podem interagir conosco. Para quem tem condições e tem oportunidade, façam esse curso do dólar conosco. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão poder aplicar muita coisa bacana na prática para vocês ganharem dinheiro. Evandro, a bola está contigo, meu rei. Antes desse sorteio, queria deixar aqui alguns recados, né? Hoje, o Rotier falou sobre a quinta e a sexta estratégia com renko para dólar futuro. O pessoal que está chegando novo no... Tá, o pessoal que está chegando novo no canal, se inscreve no canal, fica por dentro, ativa as notificações para sempre receber notificação a respeito de novos conteúdos. Vai lá no nosso canal e olha a playlist do 2MV. Porque tem todos os webinários que já tiveram até agora, inclusive tem a primeira, segunda, terceira, quarta estratégia, então você consegue ter uma linha do tempo, então você consegue acompanhar tudo. Fica gravado no nosso canal, então não se esquece. Gostou do vídeo? Ô, Marjorie, pois não. Depois, assim, deixa eu só reforçar. Para quem ainda tem dúvidas com relação ao método padrão, gente, tem vídeos feitos pelo Evandro, por mim, pelo Marcão no nosso site, lá no nosso canal do YouTube. E eu volto a falar, nós estamos sempre à disposição de vocês. Não tem bicho de 7 cabeças. Não fique inventando moda achando que tem o santo graal. Não existe isso no intradiário. A gente tem que ter aquela que eu falei, o PED, né, a disciplina, a paciência, a estratégia, a aplicabilidade de algumas abordagens, né, seja com a estratégia force ou com o método padrão, vocês vão se dar bem, né, se vocês querem, né, se dar bem, né. Com certeza. E se ficou alguma dúvida remanescente, que eu passei batido e rápido, não tem problema, me provoca aí, ó, comigo que eu respondo, anexa a tela, eu tenho o maior prazer de atender a todos vocês, tá bom? Evandro, tá contigo aí, cara, senão eu vou falar até 9 horas da noite, hein? Beleza. Eu vi que tem uma pergunta da Ana ali, exemplos de... tá, é bem lembrado. Fala do 2MV agressão, acabei esquecendo de pedir você para falar sobre esse negócio. Tá, então, Ana, essa dica que a Marjorie deu, tem um webinar, parte 1, parte 2, que eu falo bastante sobre o índice, e tem, acho que anteriormente, 1 ou 2 webinars só sobre índice e renko, então, acessa lá o canal, tá lá na Modal, no nosso site também tem o vídeo espelhado da Modal. Pessoal, o Rotier comentou no começo da palestra sobre o indicador que foi desenvolvido para a gente, que na verdade é um indicador baseado em fluxo, tá? É como se fosse você fazer uma leitura de fluxo momentânea, instantânea, para validar pontos de rompimento, tá? Pontos que você está olhando para suporte ou resistência. Como ele é um indicador baseado em fluxo, ele não vai funcionar sem o pregão ao vivo, tá? Então... Ele estaria aqui, ó no rodapé da tela aqui, ó. É uma barrinha que você coloca no gráfico e ela vai ficar assim, nesse caso aqui estaria vermelho, ó. Estaria vermelho, ó, vendido. Basicamente ela vai ficar ponto neutro, meio comprado, totalmente comprado, neutro, meio vendido, totalmente vendido. E escreve comprado, escreve vendido no indicador, tá? Então, basicamente, qual que é a leitura?
preço está perdendo um fundo, é um suporte, tendência primária de alta, você vê que vai romper, de repente o indicador começa a ficar comprado. Você, ué, mas aqui não é um ponto de entrada de venda? E o indicador começa a ficar comprado. O que a gente entende? Que o mercado ali naquele ponto entrou uma agressão forte compradora. Se você quer vender, preste atenção, né? Diminua a exposição. A mesma coisa acontece inversa. Você fala, pô, aqui está vendendo. E o preço vem, quando ele vai para estourar o fundo do pivô, estourar o suporte, ele vai ficar escrito vendido. Ou seja, além de confirmar a tendência, aquele ponto que seria um rompimento de um suporte, a agressão do book também está pressionando o mercado ainda mais para baixo. Tá? E isso aconteceu hoje no índice. Ninguém esperava que o negócio ia cair tanto e tão rápido, e o negócio caiu e o negócio só foi vendendo. Então, basicamente, o 2MV agressão é um indicador momentâneo, instantâneo, porque ele pode mudar de comportamento em segundos, mas é para validar, é um alerta, é um apoio de validação de suporte ou resistência. Como se fosse aqui, Evandro, ó, na tela. Vocês estão vendo minha tela? Ele fica um pedido grande, mas é isso aí. Então, mais ou menos, nós estamos vendo isso aqui, ó, de novo, ó, movimento dele anterior. Aqui, de repente, vocês estão vendo aquilo que eu acabei de conversar com vocês e vendo aqui o indicador, vendido. Cara, olha o horário. Ele valida esse rompimento, ele está apoiando, mais uma razão ainda de tacar o dedo na venda. É assim que funciona o negócio. Se for com a linha d'água, então, o que você ensinou lá atrás, hein? Se for perder linha d'água e ajuste... Linha d'água, hoje eu chamei a galera no Telegram, pô, o pessoal tá me devendo uma opção de churrasco aí, do que eu tô sabendo. Vambora. Vamos fazer o sorteio, Rotier? Vambora. Mete Marjorie, pé. alguma coisa? Liga o microfone, Marjorie, tua voz é bonita. Desculpa, gente. Mas então, dicas importantes. Pessoal, deixa o like aqui nesse vídeo pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo, para trazer mais o que vocês gostam mesmo. Comenta no vídeo. A gente tá aqui para ajudar. O Telegram, o grupo do pessoal 2MV, eu recomendo muito entrar, porque além dos meninos lá, tem também um monte de gente lá para te ajudar, para trocar experiência. Então, é super válido você entrar nesse grupo também. Deixa seu like no vídeo e fica ligado no sorteio que o Evandro vai fazer agora do Trader Experience RJ. Boa. Pessoal, só vou puxar a tela. Rotier, só muta o microfone, senão vai ficar aparecendo a tela tua. Deixa eu puxar a tela aqui. Tá travada na sua tela, tá? Na minha? Na do Rotier. Deixa eu ver qual que é a tela que eu tenho que puxar aqui. Agora tá na câmera dele. Beleza. Foi? O que apareceu aí? Aparecendo 6 gráficos. Jesus, que tela é essa? Não, não é essa não. Cuidado com as telas. Não, calma, não tô vendo nudes aqui não. É essa aqui, tela 3. Por que eu clico na tela, a tela muda? Pera aí. Tá aparecendo 6 gráficos, é essa aqui. Eu vou puxar pra lá então, pera aí. É essa tela aqui que tá? Essa é com 6 gráficos em Candle, Evandro. Então deve ser a de baixo aqui. Essa aqui. Essa aí. Isso. Então, pessoal, ó, eu vou colocar o xará aqui, porque foi o único e-mail que veio depois, acho que vocês estão vendo aí na tela. O Evandro Fernandes de Andrade, ó, 2 minutinhos depois do Walter lá, então a gente tem... Aí você tem que botar todos, então, Evandro. Então, ele é o último. Então, como ele foi o último, não entrou mais ninguém, tá todo mundo. Então, pessoal, deu 42... Cuidado que tem o pessoal do sorteio aí, que estão participando dos nossos treinamentos, tá? Que eu vou fazer paralelamente aí. Não, vou sortear os 3 aqui, tá todo mundo aqui, ó, pessoal. Você não quer sortear o pessoal de manhã, Rotier? Amanhã eu sorteio e fala com o pessoal lá. Tá, então deixa eu só fazer uma contagem rápida aqui, a partir das 19 horas, esse aqui. Deixa eu só fazer uma contagem rápida aqui para eu pôr o número certo. 1... E aí, todo mundo gostou do 2MV padrão? Não teve nem dúvida, rapaz, tá ficando bom de apresentação de Renko, hein, Marcão? Tô vendo, hein? Pessoal, aparentemente 32 certinho, então vamos lá, vou fazer um sorteio aqui, ó. Vou sortear 3 de 1 para 32. O Eusíquio tá falando que ele também mandou 2 minutos. Oi? O Eusíquio Barbosa falou que mandou também 2 minutos. Tem mais e-mail aí? Não, ó, 19h29,
19h30, 19h30, tá todos os meus e-mails aqui. Isso aqui tá no webmail online, vou até dar uma atualizada aqui. Então, tô colocando todo mundo aqui, não tem ninguém fora, não deletei ninguém. Então tá bom. Manda ver. Aperta aí, sortear. Então tá aqui, ó. 1 de 30, eu vou até colocar 32 para 33 para dar um 32, vai. Vamos lá. Os caras é chato, hein, Marcão? Ó, 12, 15 e 30. Vou contar 12 de cima para baixo. Então, esse aqui é o primeiro. Deixa eu tirar a linha vermelha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primeiro ganhador, Carlos Rodrigo. Carlos Rodrigo, a gente vai te responder um e-mail pedindo seu nome, seu CPF, seu código modal. Então, Carlos Rodrigo é o primeiro. Esse aqui é o número 12. Vamos pro 15. 12. Ai, meu filho, não trava não. 12, 13, 14, 15. Marcelo Klein. Ô, Marcelo. Segundo ganhador. Vamos pro 30. Então, 15. Deixa eu lá para cima. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Igor Medeiros. É o terceiro. Então, estou com os três selecionados aqui. Igor Medeiros. Eu vou encaminhar um e-mail para vocês agora, para vocês confirmando, Marjorie, código de cliente, e-mail e CPF, correto? Para fazer a reserva? Exatamente. Marca aí Código o de nome cliente. dele, Evandro. Tem opção aí. Tá vermelho aqui, ó. Primeiro ganhador, Carlos Rodrigo. Segundo ganhador, Marcelo Klein. Terceiro ganhador, Igor Medeiros. Tá em vermelho os três aqui. Eu vou responder esses 3 e-mails agora. Lembrando, E lá no Trader Experience, não pagar o chopp pro Evandro, pra mim e pro Marcão, hein? Com certeza. Lembrando, muito bem lembrado, Rotier, o pessoal que vai para o Trader Experience, a gente tem um grupo no Telegram também, Trader Experience Rio de Janeiro, para a gente marcar um happy hour, o pessoal se conhecer, saber, ter uma troca, uma experiência. Então, depois do evento, a gente tem o happy hour do pessoal que vai para o Trader Experience. Corre lá no Instagram, no Telegram, vou colocar o link aqui para vocês. Lembrando outra coisa, a inscrição é para a pessoa, é intransferível. Então, tem que mandar o código de cliente e o CPF para o Rotier, para o Evandro, para o Marcão, para eles passarem para a gente aqui no Modal. Tá bem? Vamos fazer uma validação rapidinha. Pessoal, os 3 ganhadores estão aí. Os 3 ganhadores podem ir no evento, confirmam presença, senão eu já sorteio um outro agora, hein? Carlos Rodrigo, você está aí, você vai? Marcelo Klein, você está aí, você vai? Igor Medeiros, você está aí, você vai? Escreve no chat. Enquanto isso, eu vou divulgar aqui o Trader Experience, o nosso grupo. Só um instante. Trader Experience. Bom, vamos tentar então, já que ninguém coloca. Deixa eu ver se... Calma aí. Quais foram mesmo? Os carinhas? Marcelo Klein. Vamos lá, Marcelo Klein. Mas tem que mandar um e-mail, Evandro. Foram só Carlos um Rodrigo, e-mail. Marcelo Klein e Igor Medeiros. Isso O Carlos Rodrigo Lourenço está ali, confirmado. Boa. Marcelo Klein e Igor Medeiros. Marcelo Klein e Igor Medeiros. Ainda não. Qualquer coisa, Evandro, joga no sorteador aí o seguinte, o que a gente faz? Deu 12, se o 12 não confirmar a ida, vai pro 13. Se deu 30, se o 30 não confirmar, vai pro 31. Entendeu? Deu 15, se o 15 não confirmar, vai pro 16. Combina logo esse jogo aí. Tranquilo, acho que os 3 vão... A lista tá aí, você já copiou e colou, né? A gente tenta confirmar, senão a gente sorteia pro grupo do Telegram. Vamos manter aqui. Beleza? Mas também tem que falar se vai pagar o chopp também, senão não dá não, hein? Senão a gente vai atrasar. Vamos lá, Marja, vamos encerrar esse trem aí. Muito obrigada de novo, pessoal do chat. A companhia de vocês é sempre muito bem-vinda e muito especial. Entrem no pessoal que vai no Trader Experience, entra lá no Telegram. O pessoal que gostou, entra lá no grupo 2MV no Telegram também. E muita novidade para vocês todos os dias, a gente está ali acompanhando vocês. Pessoal do 2MV, super obrigada pela aula. E semana que vem tem mais. O Telegram do 2MV é o Telegram mais agitado e movimentado de todos que eu conheço, hein? Desse Brasil. Isso aí.
Marjorie, obrigado. Obrigado, pessoal. Nos vemos aí. Semana que vem tem mais. Amanhã tem Patada do Urso aqui no canal também. Então, você que tá aqui para aprender, se inscreve no canal, ativa as notificações. Amanhã tem mais. Tá bom? Tchau, Valeu, gente. pessoal. Obrigado, Marjorie. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Boa noite.